Existem verdades na vida que poucos entendem. Segredos escondidos das multidões, mas revelados aos escolhidos por Deus. Ao longo da história, Deus não marca seu povo com sinais visíveis, mas com marcas espirituais que só Ele vê. Ser escolhido não significa ter uma vida fácil ou rica. A verdadeira marca de ser escolhido está dentro de nós, uma identidade especial e um propósito forte que vale mais que qualquer riqueza. Ouça com atenção. Nem todos que falam de Deus carregam sua marca. Há uma grande diferença entre aqueles que apenas falam de Deus e aqueles que foram tocados por seu Espírito. Pergunte a si mesmo: você tem essas marcas? Muitos pensam que apenas crer é o bastante, mas fé sem mudança de vida é vazia. A Bíblia nos ensina que os verdadeiros filhos de Deus têm 7 marcas claras que não podem ser falsificadas. Essas marcas separam os verdadeiros dos falsos. Examine seu coração diante da verdade de Deus, pois no final só existem 2 grupos, os que têm suas marcas e os que não têm. O que você vai ouvir não é conhecimento comum, não é conversa do dia a dia. São revelações dadas àqueles que buscam, ouvem e se entregam ao chamado de Deus. Se você continua lendo, é porque deseja algo mais profundo e verdadeiro. No final desta mensagem, você verá a si mesmo de um jeito totalmente novo. Se você quer crescer em sabedoria espiritual e receber revelações mais fortes, inscreva-se e ative as notificações. Esta jornada está apenas começando, e o que você descobrir hoje pode mudar seu coração para sempre. Um coração transformado por Deus é a primeira marca clara dos escolhidos. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia, ir à igreja e parecer boa, mas se seu coração continua frio e sem mudança, ela não pertence a Deus. A Bíblia é clara: Deus não olha para fora, mas para o coração. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Esta mudança é profunda. Não são apenas novas ações ou rituais, mas uma renovação completa. Lembre-se de Saulo, que perseguia os seguidores de Jesus, mas seu coração estava longe de Deus até que sua vida mudou totalmente na estrada para Damasco. Essa transformação o tornou Paulo, um homem cuja vida foi redirecionada pelo amor de Deus. Esta é a marca dos escolhidos. Eles nunca continuam os mesmos. Um coração transformado muda como você ama, fala, pensa e vê as riquezas. As prioridades mudam do temporário para o eterno. Dinheiro e luxo perdem importância, substituídos pela compreensão de que a verdadeira riqueza vem do céu. C.S. Lewis expressou isso muito bem quando disse: eu acredito em Cristo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque através dele posso ver todo o resto. Quando Deus transforma nosso coração, nossa visão de mundo muda completamente. Você já viu pessoas que, mesmo ricas, se sentem vazias? Elas buscam riqueza para ter segurança, mas encontram apenas inquietação. Quando seu coração está com Deus, mesmo tendo pouco, você é mais rico que qualquer pessoa. Quando Deus transforma um coração, muda tudo. Os transformados não buscam mais sua própria glória, mas a de Deus. A ganância dá lugar a um espírito forte e com propósito. Eles não medem seu valor pelo que têm, mas a quem pertencem, comprados pelo sangue de Jesus. Mas muitos que dizem seguir a Deus não viveram esta mudança. Eles podem dizer que creem, mas seus corações continuam buscando desejos mundanos, colocando riqueza antes da fé e conforto antes do sacrifício. Os escolhidos veem além das mentiras dos prazeres passageiros e buscam o que é eterno. Eles não apenas ouvem a verdade, mas têm fome dela, mesmo quando é difícil. A Bíblia nos avisa sobre um tempo em que as pessoas ignorarão a verdade sólida, preferindo ensinamentos que não incomodam.
Hoje, recebemos mensagens que colocam o eu acima da entrega a Deus, a riqueza acima da sabedoria e o conforto acima da santidade. O mundo ensina que amar significa aceitar tudo, mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, corrige e transforma. Os escolhidos ficam firmes na verdade porque sabem que não é apenas uma ideia, é a pessoa viva de Jesus que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Lembre-se da história do jovem rico que se aproximou de Jesus buscando a vida eterna, mas não queria deixar suas riquezas. Quando Jesus o chamou para vender tudo e segui-lo, o jovem se afastou triste, agarrado às suas riquezas em vez de abraçar o eterno. Esse não é o caminho dos escolhidos. Quando a verdade chama, os escolhidos não recuam. Eles obedecem sabendo que, embora o dinheiro não seja mau, quando se torna mais importante que Deus, ele nos escraviza. Alguns resistem à verdade quando ela exige uma mudança em seu modo de vida. Eles aceitam Deus apenas se ele não atrapalhar seus planos. Mas os escolhidos buscam a verdade para transformação, não por conveniência. Eles estão prontos para deixar qualquer coisa que se coloque entre eles e Deus, mesmo que custe riqueza, reputação ou relacionamentos. Como Paulo alertou em 2 Timóteo 4:3, as pessoas se juntarão a professores que dizem o que elas querem ouvir, não o que precisam ouvir. No entanto, os escolhidos sabem que o verdadeiro amor não evita verdades difíceis. A verdade tem poder, revela a escuridão, quebra mentiras e nos liberta. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Você deve escolher. Isso não significa que Deus despreze a riqueza. Abraão era rico, Jó foi abençoado depois de suas provações, e Salomão tinha riquezas enormes. A diferença é que esses homens não serviam às suas riquezas. Eles serviam a Deus. Eles entendiam que o dinheiro é uma ferramenta, não um Deus. O luxo passa, mas a verdade permanece para sempre. Os escolhidos não medem a vida pelo ganho financeiro, mas por sua obediência a Deus. Eles perguntam: quanto posso dar? Em vez de quanto posso ganhar. Estão prontos para deixar tudo que compete com sua devoção a Cristo. Pergunte a si mesmo: você ama a verdade o suficiente para deixar que ela o mude, ou você só a aceita quando ela combina com seus desejos? Você já resistiu a Deus porque sua verdade pedia que você desistisse de algo importante para você? Os escolhidos não distorcem a verdade para encaixar em suas vidas. Eles moldam suas vidas para encaixar na verdade. Por isso são firmes. Eles não podem ser enganados ou comprados por conforto temporário. Há mais coisas que mostram quem são os escolhidos, reveladas nos momentos mais difíceis da vida. Continue comigo, pois o que vem a seguir é um teste que só os verdadeiramente escolhidos podem passar: a prova da perseverança. A realidade é esta: os escolhidos não têm vidas fáceis. Eles são refinados pelo sofrimento e dificuldades. Muitos esperam que seguir a Deus traga bênçãos imediatas, riqueza e facilidade. Mas a Bíblia conta uma história diferente, uma história de luta e testes que levam nossa fé ao limite. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Disse C.S. Lewis: a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Isso nos lembra que o sofrimento não é a ausência do amor de Deus, mas muitas vezes sua ferramenta mais poderosa para nos transformar. Jesus avisou seus discípulos em João 16:33. No mundo vocês terão aflições. Ele não prometeu um caminho fácil. Ele prometeu vitória sobre as provações, porque ele venceu o mundo. Os escolhidos não são poupados das dificuldades. Eles são fortalecidos por elas. Pense na vida de Jó, um homem que tinha tudo e perdeu tudo, mas mesmo em seu pior momento, não amaldiçoou a Deus nem perdeu sua fé. Por causa de sua firmeza, Deus o restaurou,
abençoando-o ainda mais que antes. Hoje, as provações vêm de muitas formas: perda, rejeição, traição e até perseguição. Mas os escolhidos seguem em frente, entendendo que cada dificuldade tem um propósito. Deus usa esses momentos para refinar nossa fé, separar o verdadeiro do falso e nos tornar inabaláveis. Alguns seguem a Deus apenas quando a vida é boa, quando a riqueza, saúde e conforto abundam. Mas quando as tempestades chegam, eles vacilam, questionando e reclamando. Esta é a linha clara entre os verdadeiramente escolhidos e os demais. Os escolhidos permanecem fiéis, não porque a vida é fácil, mas porque sua fé é real. Como a Bíblia diz em Tiago 1,12, feliz é aquele que persevera na provação. A fé duradoura é a recompensa, e ela mostra quem é verdadeiramente escolhido. Pense em Daniel, tirado de sua casa e levado para uma terra estranha, mas ele nunca comprometeu sua fé, mesmo enfrentando a cova dos leões. Ele permaneceu firme por causa de sua fé inabalável. Deus o resgatou e o honrou grandemente. O mesmo Deus que libertou Daniel e restaurou Jó caminha com seus escolhidos hoje. Quando você enfrenta desafios difíceis, saiba que pode ser porque você é separado por Deus, não esquecido, mas escolhido. O mundo ensina que sucesso significa riqueza, luxo e conquistas, mas os escolhidos sabem que as verdadeiras riquezas não são medidas em dinheiro, mas em fé refinada pelo fogo. Eles não buscam prosperidade passageira, buscam glória eterna. Se esta mensagem toca seu coração, se você passou por provações, mas continuou fiel, então lembre-se, fique firme contra a tempestade. Lembre-se, cada dificuldade leva a algo maior. Há mais uma profundidade em ser escolhido, um desejo de santidade que penetra cada parte da vida. Os verdadeiramente escolhidos não se contentam em ser apenas bons o suficiente. Eles desejam ser puros e separados. Eles não se acomodam com uma fé morna, mas buscam uma vida que agrade a Deus em todos os aspectos. A Bíblia ordena em 1 Pedro 1:15-16, assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Isto não é opcional, é a própria marca dos escolhidos. Muitos pensam que a crença lhes dá liberdade para fazer o que quiserem, mas os escolhidos sabem que fé sem obediência é vazia. Eles buscam a santidade não por medo, mas por amor profundo a Deus. Seus corações transformados mudam cada parte de suas vidas. Como falam, agem e até lidam com dinheiro. A santidade custará muito a você, refletiu C.S. Lewis. Mas a falta dela custará infinitamente mais. Esta verdade nos lembra que o caminho da santidade, embora desafiador, é na verdade o caminho da liberdade e da alegria verdadeira. Santidade não significa isolamento ou desistir do sucesso. Veja os servos de Deus como José, Daniel e Abraão, homens de grande influência que se mantiveram puros em um mundo corrupto. Lembre-se de José, jogado em um poço, vendido como escravo e, no entanto, subindo ao poder no Egito. Embora tivesse acesso à riqueza e ao luxo, ele resistiu à tentação e escolheu a pureza acima de tudo. Este é o caminho dos escolhidos. Eles protegem seus corações, não testam os limites do certo e errado. A santidade tem um custo, às vezes ficar sozinho, tomar decisões difíceis e dizer não quando o mundo grita sim. O mundo pode chamar isso de restrição, mas para os escolhidos é verdadeira liberdade, a liberdade de viver sem o peso do pecado. Santidade não é apenas o que você evita, é o que você busca. Não é apenas a ausência de pecado, mas a busca ativa da justiça. Os escolhidos não apenas rejeitam o mal, eles se apegam ao que é bom. Se você alguma vez se sentiu deslocado, como se os velhos caminhos já não o satisfizessem, saiba disso. Você está sendo transformado por Deus. Ele está te separando. A santidade
reflete o caráter de Deus: amor, paciência, humildade, e nos ensina a usar a riqueza e o sucesso como ferramentas para servi-lo, não como ídolos para adorar. Os escolhidos medem suas vidas não por posses, mas por obediência, e é por isso que o mundo não consegue entendê-los. Outra marca clara dos escolhidos é sua profunda conexão com Deus através da oração. Aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele não são apenas crentes, são pessoas de oração. Suas vidas são definidas por uma conversa constante e poderosa com Deus. Uma oração que move montanhas. A oração não é um dever ou último recurso, é a linha de vida que os conecta a Deus. A Bíblia nos diz para orar sem parar. 1 aos Tessalonicenses 5,17. Para os escolhidos, a oração é quem eles são. Veja as grandes figuras nas Escrituras. Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Elias, cujas orações trouxeram fogo do céu. Ana, cuja oração sincera abriu a porta para a maternidade. E Jesus, que frequentemente se afastava para orar com seu pai. Se até Jesus precisava de oração, quanto mais nós. Os escolhidos abraçam a oração. Eles não oram apenas por bênçãos, mas para serem transformados e alinhados com a vontade de Deus. Suas orações são declarações corajosas de fé. No entanto, as orações mais profundas nascem em nossos momentos mais difíceis, quando tudo desmorona, quando não há dinheiro, segurança ou saída. Os escolhidos se agarram à oração. Considere Jó. Embora tenha perdido tudo, ele se ajoelhou em adoração, clamando a Deus sem amaldiçoar ou duvidar. Por causa de sua oração persistente, Deus o restaurou muitas vezes. Esta é a diferença. Os escolhidos não reservam suas orações para os bons momentos. Eles derramam seus corações quando a tempestade ruge, firmes no meio do desespero. Então, pergunte a si mesmo: sua vida de oração é forte e constante, cheia de fé e coragem, ou você só recorre à oração quando está desesperado? Os escolhidos entendem que a oração não é apenas para mudar situações, é para mudar corações. Ela alinha nossos desejos com os de Deus e fortalece nosso espírito, e é por isso que eles nunca param de orar. Existe ainda mais uma marca que define os escolhidos. Uma marca que vai além da fé, santidade ou oração. É o fruto do Espírito, a prova inegável de uma vida transformada. Não é medido por quanto da Bíblia você conhece ou quantas vezes vai à igreja. Em vez disso, flui naturalmente de um coração mudado por Deus. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Os escolhidos são conhecidos não pela riqueza ou status, mas pela presença de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole em suas vidas. Jesus não veio como um rei rico. Ele caminhou em humildade, amor e sacrifício, mostrando que o maior poder vem de uma vida que produz o fruto do Espírito. Os escolhidos não buscam a aprovação do mundo, eles medem seu sucesso por quanto refletem o caráter de Cristo. Mas dar frutos exige rendição. Significa morrer para desejos egoístas, para que a vida possa florescer com amor, alegria e paz, mesmo em meio ao caos. Você já conheceu alguém que simplesmente irradia a presença de Deus? Esse é o fruto do Espírito, uma marca que nunca pode ser falsificada. No entanto, muitos dizem seguir a Deus, enquanto suas ações mostram o contrário. Falam de amor, mas se agarram à amargura, pregam paz, mas são dominados pelo medo. Os escolhidos, porém, mostram sua transformação em cada ato. Olhe para a sua vida. Quando as pessoas o veem, elas sentem o amor e a paz de Deus. Essa é uma das marcas mais claras dos escolhidos. Agora, vamos considerar a marca final e mais poderosa, o selo de Deus. Este é o último sinal que separa o povo de Deus do resto do mundo, um selo que não pode ser comprado ou falsificado. Apenas Deus pode colocar esta marca nos seus.
A Bíblia nos diz em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Embora invisível, este selo é prova inegável de pertencer a Deus, uma marca de identidade eterna que nunca pode ser apagada. C.S. Lewis captou a essência desta verdade quando escreveu: você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. Esta perspectiva nos lembra que nossa identidade eterna vai além de nossa existência física. Somos selados para a eternidade por Deus. Por toda a Bíblia, Deus sempre marcou seu povo. No Antigo Testamento, Israel foi separado com leis. No Novo Testamento, seus seguidores são marcados com o Espírito Santo. Nos últimos dias, Apocalipse fala de um selamento que distinguirá claramente o povo de Deus do mundo. Este selo não é para todos, é dado apenas àqueles que obedecem e se entregam completamente a Deus. Muitos desejam os benefícios de ser escolhido, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do verdadeiro discipulado. Considere Noé. Em um tempo de grande maldade, ele foi salvo por causa de sua fé inabalável e obediência. Hoje, enquanto o mundo se afasta cada vez mais de Deus, buscando riquezas e conforto, apenas aqueles selados por Ele permanecerão firmes. Este selo não se trata de seguir regras, trata-se de um relacionamento pessoal profundo com Deus, caminhando com Ele todos os dias. Os escolhidos confiam não em dinheiro ou posses, mas em Deus apenas. Eles sabem que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas a quem você pertence. No entanto, carregar o selo de Deus não significa que você não enfrentará dificuldades. Na verdade, o inimigo luta ainda mais contra aqueles marcados por Deus. Mas nenhuma tempestade pode remover o que Deus colocou sobre você. Os escolhidos caminham com confiança, livres do medo, porque sabem que pertencem ao único que realmente importa. Então, pergunte a si mesmo: você tem este selo? Você entregou sua vida completamente a Deus ou mantém um pé no mundo? O dia está chegando quando a diferença entre os verdadeiramente escolhidos e o resto será clara. Quando esse momento chegar, não haverá meio termo. Tudo o que compartilhamos leva a um chamado final que exige ação. Agora que você conhece as 7 marcas dos escolhidos, um coração transformado, verdade inabalável, perseverança nas provações, desejo de santidade, vida de oração, fruto do Espírito e o selo de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Mas a jornada não termina aqui. Enquanto você caminha com essas marcas divinas, forças contrárias tentarão desencorajá-lo e fazê-lo duvidar de seu chamado. Pessoas ao seu redor questionarão sua transformação, exigirão explicações e tentarão fazê-lo voltar aos velhos caminhos. É por isso que você precisa assistir agora mesmo ao próximo vídeo na sua tela. Pare de se explicar para demônios em forma de pessoas. Nele, você descobrirá como reconhecer aqueles que foram enviados apenas para drenar sua energia espiritual e como proteger seu chamado divino de influências destrutivas. Clique agora e descubra como permanecer firme em sua identidade como escolhido, sem se desgastar com explicações para aqueles que nunca entenderão sua transformação. Este é o próximo passo crucial em sua jornada espiritual.